Bom, gente, semana passada a gente trabalhou com substituição de equipamentos, né? E hoje a gente encerra, então, a substituição de equipamentos, discutindo a última abordagem que faltou, que é substituir um equipamento por outro de mais tecnologia, né? Que a gente chama de desafiante. Então, a gente, desde já, né, já pode criar essa nomenclatura aqui do defensor desafiante, onde o defensor é aquele equipamento que a gente tem em casa, e o desafiante é o novo equipamento que a gente está analisando, né, a fim de comparar com o que eu tenho em casa e chegar a uma conclusão, se vale a pena substituir, né, o que eu tenho em casa por um novo ou não, né? Então, por que isso é importante, né? Lembrando do que a gente está discutindo. Eu estou querendo responder qual é a vida econômica de um equipamento. E essa resposta sobre a vida econômica, na aula passada, a gente viu, né, sobre duas alternativas. Uma, analisar se esse equipamento está me trazendo receita e retorno, né? Então, será que os custos que eu tenho com esse equipamento são recompensados, né, pela receita que ele gera? Se não são, eu deveria descontinuá-lo, digamos, ele está me gerando prejuízo. A segunda coisa que a gente viu, na segunda alternativa que vimos na semana passada foi: tem um equipamento, qual seria o momento ótimo de substituir por um equipamento exatamente igual a esse que eu tenho em casa? Só que isso, a gente até discutiu um pouco na semana passada, quase não se faz presente, né? Porque com o passar do tempo, um equipamento que eu venha a ser substituído, provavelmente ele vai ser substituído por algum que já tem um pouco mais de tecnologia, né? Que soma atributos, né? Soma capacidade tecnológica, soma características que esse que eu tenho em casa hoje não possui, né? Então a gente cai num problema que se aproxima mais da realidade, que seria a substituição baixa com reposição diferente, ou seja, substitui um equipamento por algum, né, que traga, né, novas características, que não tenha o mesmo comportamento, né, as mesmas características financeiras, de valor de revenda, de perda de valor de mercado, do que esse que eu tenho em casa. A gente ainda aqui não está considerando, incorporando o quanto esse equipamento pode trazer de valor para a empresa em relação aos atributos em si, no sentido, né, de ele ser mais inovador, dele conseguir gerar mais receita, dele conseguir gerar produtos melhores, com mais qualidade. Nada disso está sendo incorporado nessa nossa análise. A gente só está considerando aqui nessa análise até o momento, que a gente vai ver agora com reposição diferente, que ele tem, sim, características diferentes de perda de valor de mercado e de custo de manutenção. Então, quais são as nossas possíveis decisões num problema como esse? Eu posso substituir o defensor pelo desafiante hoje, ou eu posso substituir o defensor pelo desafiante em T mais um, ou seja, ou eu substituo esse ano, ou eu fico mais um ano. No final do próximo ano, eu faço a mesma análise, né? E vou decidindo sobre trocar ou não o equipamento, né? Então, nesse sentido, nosso horizonte aqui de análise é infinito, né? Isso pode correr continuamente, inúmeros anos. E as substituições posteriores são sempre, né, por um defensor idêntico, ou seja, eu vou analisar o que eu tenho em casa frente ao novo, e aí eu decido, bom, eu vou trocar o que eu tenho em casa daqui a 2 anos, e esse novo, qual seria a política de substituição? Aí será, né, o CAUE desse novo, desde que se considere que esse novo será substituído por um idêntico. Tá? Ele cai num problema de baixa com reposição idêntica. Bom, como é que funciona, então, esse nosso critério de decisão? A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a vida econômica do desafiante. Ou seja, né, eu vou calcular o CAUE, que a gente calculou na semana passada, desse equipamento novo. A segunda etapa é determinar o custo de se manter o defensor mais um ano. Ou seja, quanto custa eu manter o que eu tenho em casa mais um ano, que é o CAUE D1. Então, se o CAUE do desafiante for maior, né, então o custo, né, a vida econômica do desafiante é maior do que eu manter, né, mais um ano que eu tenho em casa, melhor manter o que eu tenho em casa, porque eu estou dizendo o seguinte: no ano em que esse novo vai custar menos, ele custa mais do que manter o que eu tenho em casa mais um ano, né? Agora,
Se o Cauê do desafiante, né, for menor do que o Cauê de manter mais um ano, eu tenho que prosseguir com a análise para conferir se esse Cauê do que eu tenho em casa está ainda em anos ótimos, né, anos em que ele está reduzindo o custo, né, o custo anual equivalente, ou se ele já está nos anos em que ele está na curva, né, ascendente, ou seja, ele já passou a vida econômica e agora, a partir, né, de cada ano que se passa, ele vai custar mais para a minha empresa. Então, né, na quarta etapa, o que eu faço? Determino o Cauê de se manter o defensor por mais 2 anos, e aí sim, né, se o Cauê do desafiante for maior do que Cauê de D2, defensor mantenho por mais 2 anos. Se o Cauê do desafiante é menor que D2 e D2 é maior que D1, eu devo substituir o defensor imediatamente. Se o Cauê do desafiante é menor do que o Cauê de manter mais 2 anos do que eu tenho em casa, e o Cauê que eu mantenho, de manter 2 anos é menor do que o Cauê de manter 1 ano, eu prossigo com a análise, porque provavelmente esse equipamento ainda está na sua vida, né, nos anos de glória, nos anos em que cada ano ainda custa menos, né, eu ter o equipamento em casa. Ainda não fez a inflexão da curva do Cauê. Tá? Ou seja, né, digamos que a gente tem aqui um equipamento desafiante, né, que está aqui o Cauê calculado, e o defensor, o carro da empresa que foi comprado há 3 anos, conforme, né, eles têm a tabela abaixo. Então, eu tenho o carro que eu tenho em casa, que já está na vida, que ele já está no 3º, 4º, 5º ano, e ele ainda está, né, em anos bons, ou seja, né, o custo do 4º para o 5º ano ele está caindo, né? E o Cauê do desafiante, né, então a vida econômica, o momento ótimo aqui, acontece no 4º ano. Lembrando do porquê, né? A gente começa um Cauê de 9.900, cai para 8.900, 8.850, 8.830, 8.870, houve, né, aqui a inflexão. Como é que a gente analisa isso? Vamos comigo. Então, 8.834 é maior ou menor do que 9.300? Ah, é menor do que 9.300. Tá? Então, eu devo prosseguir com a análise para confirmar se o que eu tenho em casa está nos anos bons ainda, nos anos em que eu ainda estou usando ele de uma forma efetiva, ou ele já passou, né, da vida ótima dele, né? Já passou e a cada ano ele fica mais caro. No 5º ano, o Cauê do defensor cai mais um pouquinho. Ou seja, se eu trocar ele no 4º ano, eu deixei de usar um ano né, dos anos de economia ainda desse equipamento. Então, eu tenho que prosseguir com a análise, e nesse caso aqui, o defensor deve ser mantido, né, por 2 anos, porque aqui, aí sim, né, no momento que cai para 8.400, aí sim seria o momento, né, de trocar pelo desafiante. Então, vamos lá, né, vamos fazer um exercício em conjunto aqui, para a gente lembrar também como é que calcula o Cauê. Então, eu tenho uma empresa que está avaliando a possibilidade de adquirir um novo caminhão. Os dados relativos a esse caminhão estão na tabela 1. E o atual caminhão da empresa tem um valor de mercado de R$ 5.000. Seus dados estimados para os próximos anos estão na tabela 2. Então, aqui está o defensor, aqui está o desafiante. Né? Então, como é que fica, né, o nosso cálculo aqui do desafiante? Lembrando da semana passada, né? Então, a cada ano que se passa, cai o valor de revenda, ou seja, né, para eu substituir, né, o nosso desculpa, para eu vender, se eu decido vender, né, o nosso caminhão, a gente ganha menos, né, pela venda dele a cada ano. Ao mesmo tempo, os custos de manutenção vão subindo a cada ano que passa. O CIC, então, é dado pelo quê, né? O quanto que eu assumo, né, por não ter vendido no ano anterior. Ou seja, dado que eu não vendi por 20 mil e esse ano eu vendo por 15, qual é o custo, né, disso? 20 mil trazido a valor presente menos 15.
né? Então, é quanto que eu aceito pagar, né, e perder de valor de mercado por ficar mais um ano com o equipamento. O custo anual, então, é a soma do CRC mais custo de manutenção. O VPL é acumulado, então começa, né, 9.000 sobre 1 mais a TMA elevado na 1. No segundo período vai ser 8.181 mais 8.250 sobre 1 mais a TMA elevado ao quadrado e assim sucessivamente. E o CAUE, finalmente, então, vai ser a transformação do VPL numa série uniforme, né? Então, eu vou enxergar esse valor aqui do VPL num valor, né, uniforme anual, ou seja, qual é o custo anual equivalente aqui. Começa em 9, cai para 8.600, 8.500, 9, 9.900, né? Então, claramente, a gente enxerga aqui que o CAUE, né, do desafiante acontece no terceiro ano e é o valor de 8.598. Beleza. O que eu tenho que fazer na sequência? Comparar isso com o CAUE do defensor, né? Então, pegando o defensor como base, a gente parte aqui do valor de revenda de 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, né? O custo de manutenção vai subindo ao longo do tempo. O CRC, qual vai ser aqui? 5.000 vezes 1 mais a TMA menos 4. 4.000 vezes 1 mais a TMA menos 3. E assim sucessivamente. O custo anual é a soma, então, do CRC com o custo de manutenção. Vou transformar o custo anual, né, num valor econômico. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo do VPL acumulado e transformo o VPL numa série uniforme. Tá? CAUEs, então, do defensor, 7.000, 7.400, 7.900, 8.400. Agora vamos pensar comigo. O menor custo, né, que a gente vai encontrar no desafiante é 8.500. 8.500 é maior ou menor, né, do que 7.000? Ah, é maior. Melhor ficar com o que eu tenho em casa. 8.500 é maior ou menor do que 7.400? Maior. Melhor ficar com o que eu tenho em casa, mas notem que o defensor já está num momento ruim dele, né? Cada ano que passa ele vai ficando mais caro. Ou seja, no momento que a gente encontrar um CAUE que seja maior do que 8.500, é o momento da troca. Tá? No terceiro ano, 7.900. Segue ainda sendo mais barato eu manter o que eu tenho em casa do que trocar pelo novo. No quarto ano, 8.400. Ainda segue, né, sendo melhor eu manter o defensor do que comprar, né, o desafiante. Ou seja, nesse caso aqui, eu devo manter o que eu tenho em casa ao longo dos próximos 4 anos. Provavelmente no quinto ia ser onde a gente ia encontrar, então, um momento de substituição. Então, gente, vou abrir aqui um Excel para a gente montar em conjunto. Então, uma empresa analisa aqui a possibilidade de adquirir uma nova máquina. Os dados relativos a essa máquina estão na tabela 1. A atual máquina da empresa tem um valor de mercado de 10.000 ou 12. Não. E seus dados estimados para o próximo ano estão na tabela 2. O CTMA é de 10%, o caminhão deverá ser substituído, quando e por quanto tempo eu fico com o novo. Então, vamos primeiro calcular a CAUE desafiante. Vou botar aqui 10%.
Vamos lá, então, o custo de recuperação de capital vai ser esse, vezes 1 mais TMA, menos custo. Bem, o custo anual vai ser a soma. E o VPL, esse dividido por 1 mais a TMA, elevado na 1. Esse mais sobre 1 mais TMA elevado ao quadrado. E assim vamos. E o Cauê, então, dado que no Excel é a fórmula PMT no inglês, PGTO no português, 10%, número de períodos este, o valor presente. Então, pessoal, onde é que está o Cauê desse aqui? Né, a gente... Perdi vocês. Aqui. A gente começa com custo anual de 12, cai para 9.200, 8.560, 8.505, 9.400. Cauê está aqui, né? Então, a política de substituição, já respondendo uma das perguntas, quanto tempo devo ficar com a nova máquina? Ao ser adquirida a nova máquina, ela deve ser substituída de 4 em 4 anos. Né? Então, já é uma das respostas. Bom, mas seguimos, porque isso aqui não nos responde o problema. Né? O que a gente precisa para resolver o problema? A gente precisa conhecer o Cauê do defensor. Né? Então, defensor. Mesma coisa, revenda. $12.000. 4.900. 2.000. O VPL vai ser esse. Tinha. E o Cauê, né? Vou puxar então o PMT, 10%, os períodos, menos aqui. Então vamos lá, né, gente? Primeira pergunta, né? Esse defensor, ele já alcançou a vida econômica ou ele ainda tem anos, né, onde ele pode ser usado e ainda, né, não alcançou a vida econômica, não alcançou o seu Cauê?
Como é que a gente analisa isso? Né? A gente olha se ao longo dos próximos anos o custo anual desse equipamento está subindo ou está caindo. Então, aqui a gente já consegue perceber que a cada ano que passa, o custo desse equipamento aumenta, ou seja, ele já passou da vida ótima, né? Ok, isso quer dizer que quando eu comparar os 8.500 com esses resultados, no momento que eu encontrar, né, um custo anual maior do que 8.500, vale a pena substituir, né, pelo desafiante. Então, 7.200 é maior ou menor que 8.500? Menor. Vale mais a pena, né? Custa menos eu manter o defensor mais um ano do que, né, a vida ótima, econômica, né, o menor custo possível do desafiante. Então, vou manter. Agora, 8.500 é menor do que 8.700. E a partir daqui, o defensor só piora. Então, aqui eu troco, né? Então, no momento, né, que 8.505 é menor que 8.723 e nos próximos anos o defensor fica mais caro, é o momento de substituição. Tá? Então, respondendo as perguntas, né? O caminhão deve ser substituído? Sim, no segundo ano. E o novo deverá ser substituído de 4 em 4 anos por um idêntico. Né? Então, essa seria a nossa política aqui de substituição para o novo. Tá? Professora, a fórmula do VPL ali, por favor. Essa. Eu estou sempre pegando de cima, né, que já é o acumulado, somando o custo anual daquele ano. É uma VPL acumulada. Ah, tá. Tá, beleza. Obrigado. Alguma outra pergunta, gente? Não? Vamos fazer elas surgirem um pouco, então. Aqui. Professora, pode voltar ali rapidinho no Excel, por favor? Voltar. Aqui? Eu só queria ver como é que ficou a conclusão ali na segunda tabela. Tá difícil de te ouvir. Defensor. Não, só queria ver como é que ficou a conclusão ali na segunda tabela do defensor. Ah, tá. Uhum. Pessoal, na nossa listinha, né, da substituição de equipamentos, tinha ficado um para vocês fazerem. Cadê? Ah, não é nessa. Abriu errado. Deixa eu dar no mudo. Retrato do final de semestre, em 8 pessoas aqui na sala conosco. Galera fugiu. Nós somos 50. O semestre passado foi a mesma coisa. Começa a vir as provas. E nas outras disciplinas também é a mesma coisa. É triste, né? A gente fica triste. Pois é. Mas ok, feliz com quem está aqui. Então, gente, queria, né, como na aula passada, né, fazer aqui em aula, né, que vocês resolvessem aqui nos 10 minutos, né, esse exercício, para a gente deixar, né, corrigido já hoje. A gente também vai acabar um pouquinho mais cedo, já que estamos aí
todo mundo sobrecarregado, né? E aí, semana que vem, temos nossa última aula, né, de conteúdo. O semestre já se foi, realmente, né, literalmente. Então, o que diz esse probleminha? Né? É um problema bem parecido, onde a gente tem, né, a possibilidade de substituir uma máquina. Eu tenho o desafiante e o defensor. Né? Sabendo que a TMA da empresa é de 10%, e que o atual deve ser, o equipamento atual deve ser substituído quando isso deve ocorrer. Então, comparar desafiante com defensor, e se adquirido, por quanto tempo o novo equipamento deverá permanecer na empresa. O que tem de diferente nesse problema? Né? Tá vendo que o defensor, ele parte do segundo ano. Né? Então, a gente tem que analisar o custo de manter esse equipamento 3 anos, 4 anos, 5 anos. E para isso é importante considerar o real período em que ele está, né? 2, 3, 4, 5. Tá? Então, no nosso cálculo de Cauê, né, o nosso expoente é a vida real dele, tá? Não o momento que eu comecei a analisar, tá? Vamos fazer ele aí por uns próximos 10 minutos. Eu vou estar aqui, vocês vão me perguntando se estão com dúvidas e a gente olha ele na sequência. Pode ser? Beleza. Tá. Tá no Moodle, tá? Esse arquivo aqui, gente. Dá para copiar.
Professora, Oi. então eu tava tentando falar, mas acho que é o meu fone que tá com problema. Eu tô com o áudio do celular agora. Não, eu mandei uma mensagem no chat aí se tu chegou a corrigir o exercício 3 daquela lista que a gente fez aula passada. Ainda não. Agora depois eu posso abrir ele. Ah, tá. Não, é que eu tava fazendo ele hoje mais cedo e aí eu terminei e não sabia se estava Tá, não vou, certo ou não. depois aqui eu já abro. Tá, não, tranquilo. Só pra saber. É que eu acabei me atrasando no início da aula e eu não sabia se já tinha ido ou não. Não, ainda não. Beleza. Professor, Oi. aproveitando, eu tinha mandado uma dúvida daquele exercício que era para entregar, que dá um pontinho extra. Aham. Naquela primeira questão, eu tinha entendido que era, na verdade, eu achei meio estranho a modalidade lá de como interpretar daquela forma que estava separado. Eu achei que era diferente. Tipo, deixa eu Ah, abrir ele. as pomadas eram dos remédios? Deixa eu ver aqui direitinho para não te perguntar. Professora, rapidinho, se puder, só botar ali na fórmula do Cauê. TMA, número de períodos. Ah, PMT. Não, é PGTO, né? É, PGTO no português. Só tem que cuidar o sinal aqui, que ele inverte sempre. Tá, por isso. Deixa eu abrir lá, Nicolas. Já matei aqui, eu já achei. Eu entendi que não era pelo cenário, e sim, se não me engano, pelo material, ou em uma matéria-prima, ou em publicidade, ou em processo produtivo, entendeu? Tá. É que tu Porque eu tinha. achei estranho, tipo assim, vou apostar num cenário pessimista. Eu Uhum. entendi que era para considerar para cada material, por exemplo, para matéria-prima, para investir ou em publicidade ou em processo produtivo, e considerar para cada um daí o cenário pessimista, esperado e otimista. Sim, tu chegou a ver o gabarito ou não? Não, mas eu tinha te mandado a pergunta antes. Daí, quando tu me respondeu que era para fazer pelo pessimista, esperado e otimista ali, que era para fazer cada um uma tomada de decisão. Sim, só que o pessimista é bem isso. Tu tem. É a mesma coisa, na verdade, só vai chegar no mesmo resultado, porque no pessimista eu teria os piores custos de matéria-prima, de publicidade, de processo. Porque para eu fazer o remédio, eu preciso das três coisas. Isso faz toda a árvore que fica diferente, né? Eu Tu pode sei, fazer qual é o só que o custo que eu médio esperado entendi da matéria-prima, é que vai ser a composição, né, de, digamos, se fosse plantar ao contrário, seria da matéria-prima, tu vai ter 0,25 vezes 25.000 mais 0,60 vezes 21 mais 0,15 vezes 15. Isso seria o custo médio esperado da matéria-prima. Aí, da publicidade, seria 25 vezes 30 mais 60 vezes 25 mais 15 vezes 18. E do processo produtivo, 25 vezes 50, 60 vezes 15, 15 vezes 13. Né? Isso aqui vai dar a mesma coisa. Né? O custo médio esperado do remédio vai ser igual. Pensando por cenários ou pelos itens de custo, né? Era isso? Tá, entendi. É que eu entendi, na verdade, na hora de interpretar diferente, porque eu entendi que era para escolher, vamos supor assim, se eu estivesse desenvolvendo, eu queria alavancar um produto e eu tivesse que escolher um lugar para investir, entendeu? Uhum. Eu vou investir em desenvolvimento de matéria-prima, em desenvolvimento de produto ou em publicidade?
Então, Ah, por isso não, que eu entendo aqui receio. é do tipo, eu preciso desses 3 itens para lançar o produto, né? Qual será o meu custo médio esperado, dado que eu conheço esses cenários? Entendi. Os resultados, no fim, eu vou bater os mesmos ali, mas daí a A decisão, eu acho interpretação, que saiu errado ali. entendi. Tá. Mas agora ficou claro? Sim, sim. Tá bom. E aí, gente, fizeram defensor desafiante já? Não terminei ainda. Tá, Quase. tá bom. Tranquilo. O Soronado Defensor, ele como tem... só começa a ser aplicado ali depois do período 2, né? Uhum. Tipo, eu monto a tabela desde o zero, mas, tipo, na hora de calcular o CAUE e o CRC, eu conto como se fosse só 2, 3, 4 e 5. Isso. Eu vou a partir daqui, né? Vazio, digamos assim. Isso. Ah, tá. Sim. Bom, pessoal, vamos olhar então aqui, né, o resultado. A gente já está com ele aqui na tela, né? Mas o desafiante, então, né, como é que fica? A gente calcula o CRC, como está calculando, né, o que seria o nosso custo de recuperação aqui de capital. O custo anual, a soma dos dois, CRC mais custo de manutenção. O nosso VPL vai ser sempre o acumulado, né, de todo o período. E o Cauê, né? A gente parte de 7.400, 6.200, 5.200, 5.640, 5.668. Então, aqui, né, a gente teve a inversão, né? Ele vem caindo e começa agora a subir gradativamente, tá? Bom, então já sabemos que o novo que a gente vai adquirir, né, deve ser substituído de 3 em 3 anos. Agora a pergunta é, e o que eu tenho em casa? Né? Esse que eu tenho em casa, eu vou fazer o mesmo passo a passo, né? Então, tem CRC, custo anual, VPL, e vou, né, agora calcular o CAUE. E aí é que eu tenho que considerar, né, que esse equipamento já está na nossa casa aqui há um tempo. Né? Então, qual é o CAUE do terceiro ano? 290. Do quarto ano, 13.200. Do quinto ano, 4.400. Claramente, ele não está mais na sua vida econômica, né? Ele está subindo, mas o menor custo anual que a gente vai encontrar no novo é maior do que 2.100, do que 3.200, do que 4.400, né? Então,
Nesse período aqui que temos de observação, eu fico com o defensor, né, e não compro o desafiante, porque o custo do defensor anual ainda é menor ao longo dos próximos 3 anos pela frente. Tá? Então, essa é a nossa interpretação final aqui do problema. Se por acaso a gente tivesse a seguinte situação, né, tivesse 4.800, aí 5.900, 6.500. Se fosse esse cenário, qual seria a nossa resposta? Né? No terceiro ano eu fico, porque 5.200 ainda é maior que 4.800, mas no quarto ano seria o momento de trocar, porque 5.200 é menor do que 5.900 e daí para frente só aumenta o custo. Tá? Se tivesse na seguinte situação, 5.500... No primeiro ano, aqui no terceiro ano do defensor, né, 5.200 é menor que 5.500? É, né? E por que eu não troco imediatamente? Porque eu tenho que avaliar se no próximo ano esse equipamento que eu tenho em casa ainda está em anos de vida econômica ou já está em anos, né, que já passou a vida econômica. O custo dele ainda está caindo, ó, cai no próximo ano. Então, nesse caso aqui, apesar de 5.200 ser menor do que 5.500, eu fico mais um ano e vou trocar no quarto, onde 5.200 é menor que 5.300, e a partir do quinto ano, os custos começam a subir. Tá? Então, essas são as nossas 3 decisões possíveis, tá, pessoal? Então, o que a gente tem que analisar é primeiro se vai ser um valor menor, mas também analisar se ele está ainda em queda. Isso. Tem que olhar para frente. O que vai acontecer nos próximos anos? Porque senão eu corro o risco de substituir o meu equipamento e perder um ano de vida bom do que eu tenho em casa, entende? Um ano que ele ainda seria um ano econômico dele. Uhum, Por isso que a entendi. gente tem que sempre conseguir análise, né? Que é a expressão que a gente utiliza. Deixa eu postar isso aqui para vocês. Perguntas, gente. A gente está super acabando o nosso semestre. Formalmente, esse é o último conteúdo assim previsto na nossa ementa. Mas como esse ano tem aula sobrando aí na quinta-feira, vou, semana que vem, trazer um pouco de estrutura de balanço de empresas e avaliação um pouco contábil assim de uma empresa, pelo menos uma introdução disso, depois em custos e avaliação de desempenho se avança um pouco mais nisso. Cadê? Como é que eu não Legal. vi? Mas estamos bem nos finalmente, né? Acho que passou a temida engenharia econômica. Agora é só o trabalho, né, professora? Só o trabalho e tem um trabalho Bacana. avaliativo, né? Calma, ainda temos coisas. Tem uma segunda prova 2, Tá certo. que é... Deixa eu só fazer uma coisa de cada vez. Não me atrapalhe. Eu tomei um susto, era porque eu abri essa lista aí e disse P3 na lista, né? Eu falei, meu Deus, não, mas eu achava que a gente estava na P2 ainda. Aí eu fui ver se eu não tinha deixado de entregar alguma prova antes. Gabarito extra desafiante. Tá. Aqui tá a lista. Ah, gostei do nome. O que? Gabarito extra desafiante? Nem pensei. Tá, vamos fazer uma coisa de cada vez. Deixa eu fechar aqui. Vou fechar isso aqui, que tá coisas demais aberta. Antes de abrir o cronograma, vou só abrir o gabarito, que alguém estava me perguntando, eu não lembro quem mais era. Aqui. Do exercício 3 da lista, né? Isso. Em Vitor.
Aqui. A diferença é que tinha o custo de operação, né? Então, o nosso custo anual era a soma dos três. Chegaste nisso? Deixa eu pegar aqui, peraí. Não. Eu não sei. Deixa eu ver a forma do CRC ali. Sorry. É 12%, né? Eu fiz errado aqui. Tá, o valor de revenda que eu acho que eu fiz errado. Como é que. Não é 15%? 12. É 15? Eu botei 12? Deixa eu ver. Mas o valor de revenda não cai de 15% ao ano? Ah, aqui. 120 é 0. Sim, Ah, tá, eu errei o cálculo aqui. tá. Eu vi, eu fiz 25 em vez de 15. Ah, bom. Deixa eu ver se eu mudar aqui já não. Ah, não, mas aqui, bom, vamos ver se vai dar certo. Ah, tá. Não, tá, fechou, tá isso aí. Então, tá. E só para fechar aqui das ordens que o pessoal tinha perguntado. Ô, professora, depois que terminar aqui a aula, eu poderia compartilhar contigo o meu trabalho? Eu tenho umas dúvidas para tirar. Ok. É aqui, né? Estamos aí aqui. A gente tem mais uma aula que é essa que eu comentei da avaliação de empresas. E aí temos a avaliação, apresentação do trabalho, um backup aqui se precisar e G2, tá? Então, bem finalmente realmente aí do semestre, né? Tá quase. Tá bom, pessoal? Bom, gente, então semana que vem voltamos, né? E vou ficar aí para quem quer tirar as dúvidas, parar de gravar aqui. Bom, obrigada aí pela atenção.